Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo num clássico que, nossa, ainda dá muito o que falar. Matrix. A gente recebeu bastante material, sabe? Artigos, resenhas, umas discussões online bem interessantes, Aham. que olham para as ideias filosóficas por trás daquela ação toda, dos efeitos visuais. A missão aqui é, tipo, tentar entender as conexões que essas fontes fazem entre o filme e aquelas perguntas gigantes, né? Sobre realidade, conhecimento. Exato. A ideia é explorar um pouco como Matrix, pelo menos segundo essas leituras que a gente viu, conversa com os conceitos filosóficos bem importantes, tanto os clássicos quanto os mais modernos. Sim. A gente vai passar pela alegoria da caverna de Platão, claro, mas também pelas ideias do Baudrillard sobre simulação, até umas visões tipo gnosticismo e aquele questionamento bem radical do solipsismo. É um passeio focado nessas interpretações que o material trouxe pra gente. Legal. Então, vamos começar por Platão. A alegoria da caverna é, assim, quase um ponto de partida obrigatório, né? Várias fontes, tipo Brasil Escola, Educa.ai, apontam isso. Sim, é a conexão mais óbvia, talvez. É, mas o ponto que achei interessante nessas análises não é só a comparação dos humanos presos vendo sombras, sabe? É o custo, o preço de acordar. Exatamente, as fontes batem muito nessa tecla. Matrix torna essa dor do despertar muito física, muito visceral. O Neo não só sai da caverna, ele é arrancado de lá. Aham. E ele sente na pele, literalmente, a dor física e psicológica de encarar o tal deserto do real. É pegar a abstração lá de Platão e transformar numa experiência sensorial forte no filme. E falando nesse deserto do real, isso já faz a ponte para o Jean Baudrillard, né? Várias fontes que a gente viu, um artigo da UniOeste, umas discussões no Reddit, exploram muito essa coisa da hiperrealidade. Sim, E o mais curioso é que o livro dele, Simulacro e Simulação, até aparece numa cena do filme. pois é uma piscadela ali, né? Uma referência bacana. E essas leituras que usam Baudrillard sugerem algo bem perturbador, eu acho. O que exatamente? Que a Matrix não seria só uma mentira, tipo, uma ilusão simples. Seria uma cópia tão perfeita, tão envolvente, que ela acaba substituindo o próprio real. Vira um simulacro. Entendi. E esse simulacro, como algumas discussões online comentam, meio que nos anestesia, sabe? Vira uma ferramenta de controle, mantendo a gente focado no dia a dia, no superficial, para não questionar demais. Faz sentido. Agora, indo um pouco mais fundo, uma interpretação que aparece bastante nas fontes, especialmente em fóruns de fãs e tal, é ler Matrix pela lente do gnosticismo. Ah, sim. Aquela corrente mística antiga que geralmente via o mundo material como falho ou até uma prisão, uma ilusão criada por uma entidade menor, né? Isso. Essa leitura traça uns paralelos bem interessantes. O arquiteto seria tipo um demiurgo, um criador talvez não exatamente mau, mas imperfeito. O Neo, claro, a figura do Salvador que vem revelar a verdade. E a própria Matrix, como essa realidade inferior, essa ilusão. Exato. Claro que as próprias fontes mostram que tem debate aí, né? Sobre os detalhes dessa analogia. Tipo, quem seria exatamente a Sofia gnóstica no filme, ou como funciona a hierarquia divina deles. Não é uma correspondência perfeita. Entendi. E é legal ver como as fontes trazem outras lentes também. Mencionam budismo, hinduísmo, e algumas leituras a gente viu trazem até umas perspectivas do marxismo ou discussões sobre identidade trans. Sim, mostra a riqueza da obra, né? Como ela permite múltiplas camadas de leitura. É importante só mencionar que essas interpretações existem no material que a gente analisou sem tão apertido. Claro, com certeza. E essa exploração de temas como livre-arbítrio versus determinismo, que é super central em Matrix. A questão da escolha. Exato. Isso não fica só em Matrix. Uma das discussões que a gente viu no Reddit, por exemplo, faz uns paralelos bem legais com o filme Tenet. Mostra como o cinema continua voltando para essas grandes questões existenciais, sabe? Essa tensão entre destino e escolha parece que nunca sai de moda. Verdade. E isso meio que leva a gente para a ideia talvez mais radical que as fontes exploram, né? Citando discussões de filosofia online, até o Wikipedia, o solipsismo. Ah, o solipsismo. Esse aí mexe com a cabeça. Total. A pergunta é brutal. Como a gente pode ter certeza de qualquer coisa fora da nossa própria mente? É desconcertante pensar nisso. Basicamente, o solipsismo diz que a única coisa que a gente não pode duvidar que existe é a nossa própria consciência.
todo o resto, o mundo lá fora, as outras pessoas, tudo poderia ser só uma projeção da nossa mente. E Matrix é quase um cenário perfeito para ilustrar essa ideia, né? Quase um experimento mental nesse sentido. Mas as próprias fontes que trazem o solipsismo também levantam os problemas dessa visão, né? Sim, tipo, por que uma mente solitária criaria um mundo tão complexo? E com tanta coisa desagradável, tanto sofrimento, tanta inconsistência. Exato. E a comunicação, a linguagem, a empatia, uma fonte até lembra daquela ideia do Sartre, o sentimento de vergonha, por exemplo. Ele só faria sentido se existisse o olhar do outro, né? Bom ponto. São pistas fortes de que a gente não está sozinho dentro da nossa cabeça. Logicamente, é difícil refutar o solipsismo 100%, mas na prática ele é meio inviável, né? É. Uma coisa interessante que mencionaram nas discussões é o solipsismo prático. Aquela tendência que a gente tem de viver a realidade como se a nossa consciência fosse o centro de tudo, mesmo que a gente saiba que não é bem assim. Entendi, ok. Então, tentando organizar as ideias. O que fica claro, olhando para todo esse material, é que Matrix é muito mais que um filme de ação com efeitos legais. Com certeza. É um convite gigante para pensar. Usa a ficção científica para tocar em questões filosóficas muito profundas sobre o que é real, como a gente conhece o mundo, o que significa ser livre, e conecta isso com ideias que vêm lá da Grécia Antiga e chegam até pensadores de hoje. Exatamente isso. A diversidade de interpretações que a gente viu nas fontes só comprova essa profundidade toda. E acho que dá para deixar uma provocação final, né? Inspirada no Morpheus e que eco em várias dessas leituras. Qual seria? Ele diz aquela frase famosa, né? Que o real são só sinais elétricos interpretados pelo nosso cérebro. Sim. Se a nossa experiência do mundo se baseia fundamentalmente nesses sinais, será que a origem deles se vem de um mundo físico lá fora ou de uma simulação perfeita faz tanta diferença assim para a validade da nossa experiência, da nossa vivência? Fica aí a reflexão.